noite a todos. Hoje nós iremos falar de dois autores contemporâneos, que são autores que ainda estão entre a gente, estão produzindo, que exercem uma influência muito acentuada no direito contemporâneo, principalmente no direito constitucional, sendo que o Habermas também tem uma proposta política também muito forte, de intervenção hoje, dos últimos livros dele, em relação principalmente à ideia de futuro da humanidade, seja nas questões do meio ambiente, seja nas questões da manipulação genética. É uma questão antropológica, uma ética, a bioética. É um autor que está refletindo muito sobre isso. Os últimos livros dele, dos últimos 10 anos, têm sido nesses assuntos. Enquanto que o Alexis é um autor hoje referência na questão dos direitos humanos, numa perspectiva de decidibilidade, uma perspectiva jurisprudencial. Esses dois autores são usados para se fundamentar na perspectiva de um discurso mais racional, aquilo que se chama de pós-positivismo, aplicado ao direito constitucional. Então nós iremos ver esses dois autores hoje. Se for possível, ao final, eu gostaria de apresentar as críticas que Habermas faz a Alexis e as defesas que Alexis faz em relação a Habermas. Fazendo uma pequena rememoração do que nós já vimos até hoje, nesse exercício de hermenêutica e argumentação jurídica filosófica a partir das ideias contemporâneas, nós partimos da noção de que, por meio do mito de Apolo e Dionísio, nós poderíamos ter uma chave de leitura dos 4 autores. Dionísio, essa questão mais do obscuro, do incontrolável, daquilo que nos escapa da razão humana. Nós usamos essa metáfora para identificar autores como Heidegger e Gadamer, principalmente nesse sentido de que não há um controle absoluto do viver humano por meio da razão. O homem já é inserido dentro de determinadas circunvisões de mundo. Quando ele está aí no mundo, ele já é pego pelas tradições, pelo modo de vivência, pelos valores. Há esse lado profundo, esse lado obscuro, que foge ao controle da razão. Depois, nós falamos dos apolíneos, que serão tratados no dia de hoje, Habermas e Alexis, que são autores que ainda defendem, ainda acreditam numa função primordial da racionalidade, da razão, como fator de construção de políticas consensuais, de convergências de decidibilidade, na noção de criar-se uma vida melhor. Depois nós falamos um pouco da hermenêutica tradicional, que é uma hermenêutica metodológica. Falamos da hermenêutica filosófica, que é uma hermenêutica que faz a fenomenologia do ato de interpretar e chega à conclusão de que o ato de interpretar é inerente ao homem. A factibilidade do homem é que ele é um ser interpretante. Depois chegamos a Heidegger e nós concluímos que do Heidegger o ideal é guardarmos a ideia de factibilidade, de ser para a morte,
de pré-compreensão e mundo da vida. De Gadamer, linguagem, tradição, história, obras e diálogo para a fusão de horizontes. Agora nós vamos ver Habermas. Razão, procedimento, discurso. As leituras que eu tive oportunidade para preparar as aulas do Habermas me impuseram um limite, de maneira que eu não tenho aqui nenhuma preocupação de originalidade na exposição das ideias do Habermas. Sou um mero aqui glosador, um mero sintetizador das análises dos professores Marcelo Neves, Luiz Moreira e Marcelo Catone. O professor Marcelo Neves tem as origens na Universidade Federal de Pernambuco, foi para a Europa e teve a felicidade de ser aluno do Habermas, brasileiro que foi aluno do Habermas, não um aluno genérico, mas um aluno dos seminários. Na Europa, o ensino de filosofia é dividido em dois campos: as aulas genéricas e as aulas de seminários. Os seminários são 10 a 15 pessoas no máximo, e o professor titular convida os alunos mais brilhantes a participar dos seminários semanais. E o professor Marcelo Neves teve o prazer de compartilhar durante um ano ou dois dos seminários com o próprio Habermas. E ele produziu esse livro, publicado pela Martins Fontes, Entre Temis e Leviatã, uma relação difícil, que é a tese de livre docência dele, feita na em que ele faz uma análise toda da teoria habermasiana, comparando-a com a teoria de Luhmann. Então é um texto muito poderoso, reconhecido internacionalmente, publicado na Europa antes de se publicar no Brasil. Depois eu trabalhei também muito com o professor Luiz Moreira, que é mineiro, no livro Com Habermas e Contra Habermas, da editora Landi. É um jovem muito talentoso. E o professor Marcelo Catone, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês já devem ter ouvido falar. De maneira que, pelo pouco tempo que eu tive para preparar, as questões deontológicas, ou seja, aquela técnica da ABNT das fontes, eu não tive possibilidade de fazer uma regressão final e estar citando, de maneira que muitos dos textos aí pertencem a esses três autores e eu pus para poder didaticamente estar debatendo com vocês, então sem pretensão nenhuma de minha apossar desses textos. Esses textos estão citados genericamente, são dos três, né? Quando eu for falar do Alexis e da crítica do Habermas ao Alexis, eu também chamei as lições do professor Argemiro Cardoso Martins, da Federal de Santa Catarina, e do professor Luiz Henrique Cardomati, professor da Universidade da Univale, no Vale do Itajaí, no Rio Grande do Sul, em que eles fazem uma comparação muito boa, muito bonita, entre o Alexis e o Habermas, principalmente pelas intervenções de um outro pensador alemão chamado Klaus Günther, que é um direito, também um filósofo de direito penal,
se tem toda uma teoria da argumentação e da adequação que tenta ser um intermediário na linha do Alexis e do Habermas. Então são basicamente esses 5 autores, mais alguma leitura ou outra que me escapou, que não pude citar, mas de maneira que peço a vocês que compreendam a dificuldade de ter feito assim um rigor deontológico de citações completas, mas eu acho que como o nosso objetivo é uma explanação, um diálogo não academicista, no sentido de que aqui não é uma defesa de tese ou de mestrado, o perdão dessa falha acadêmica até os autores vão me permitir cometer. Né? Então, feita essa ressalva acadêmica, vamos trabalhar os autores. Habermas, direito, democracia e razão procedimental. Como eu disse, acho que na primeira intervenção, é comum na Alemanha os autores maduros proporem uma filosofia do direito. Leibniz propôs, Kant propôs, Hegel propôs, Fichte propôs, e Habermas, na sua maturidade, propõe uma filosofia do direito. Por quê? Porque, pelo que parece, na perspectiva desses autores alemães, o direito, como ele é uma regra de conduta, de qualidade objetivante, tem muito o que dizer frente à moral e frente à ética. E, por via de consequência, também frente à teologia e frente, né, todas aquelas disciplinas que pretendem pôr ao homem regras de conduta. A Alemanha é um país onde o pensamento teológico é muito enraizado, há todo um debate, as faculdades de teologia na Alemanha são faculdades autorizadas, reconhecidas pelo Estado e financiadas pelo Estado. A moral, a ética e o direito. Então, são 4 disciplinas que convivem nas discussões das regras de dever ser. E os autores, em determinado momento da vida deles, acabam tendo que refletir sobre o direito, principalmente dessa característica de como se fazer regras de dever ser prescritoras de condutas que são objetivas. De uma maneira ou de outra, esses autores sempre se aproximam de uma filosofia do direito, né? Do que é o direito. Habermas, então, chega a fazer sua vida do direito no seu livro Facticidade e Validade, né? Publicado em 1992, na Alemanha. Nós podemos ver aí que é um livro então, que tem apenas 15 anos. Né? E nesta proposta da filosofia do direito habermasiana, 2 categorias vão ganhar muita importância: a democracia e o procedimento. Por que a democracia? Porque Habermas é um teórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é um jovem quando explode a Segunda Guerra Mundial. Todo o autoritarismo alemão ele convive na sua juventude, na sua adolescência, na sua primeira juventude, e ele faz parte desses pensadores do pós-Segunda Guerra Mundial que veem na democracia a instância primeira por meio da qual totalitarismos do tipo stalinista e do tipo nazista e do tipo fascista poderão não retornar. A Alemanha tem na sua Constituição o impeditivo na divulgação de pensamentos e de ideias. Qual é? Pensamentos totalitários. Faz parte
do mundo da vida, da pré-compreensão de mundo do alemão do pós-Segunda Guerra Mundial, a maneira pela qual evitar-se-ia o retorno de um pensamento autoritário dentro da própria Alemanha. De maneira que todos os autores alemães, principalmente aqueles que se preocupam com a política, de um modo ou de outro, vão participar de um debate público na imprensa, nas faculdades, sempre dando uma sugestão ou sempre dando uma colaboração no sentido de que como evitar a volta do totalitarismo, como evitar a volta do Holocausto, como impedir que a Alemanha caia novamente na armadilha do iluminado, do grande líder. E Heidegger vai encontrar na palavra democracia a sua grande resposta. Então ele é um democrata, ele acredita que o debate democrático terá grande importância para se criar anticorpos na Alemanha em particular e na Europa como um todo, na tentativa de se impedir então esse retorno do totalitarismo. Então, nesse momento, democracia e direito são duas categorias que para ele serão imprescindíveis. E aí ele dá um passo além. Uma democracia procedimental e um direito procedimental. Por quê? Porque ele percebeu que esses totalitarismos advieram devido a valores materiais. E, portanto, ele não pode aceitar uma democracia substantiva que acaba impedindo os consensos porque os valores são dados a priori. E quando você entra numa negociação, num discurso argumentativo já enraizado de valores, e valores, por exemplo, imprescindíveis, valores que você não pode abrir mão, essa regra procedimental, essa discussão acaba sendo inócua. De maneira que então ele vai propor uma democracia e um direito procedimental. Por quê? Porque é pelas regras da razão procedimental que abre o diálogo entre os seres participantes da comunidade dos homens viventes na Terra, que poderá, ouvindo o outro, discutindo com o outro, se abrindo para o outro, fazendo consensos pontuais, estabelecer regras de convivência. Então, tendo como pano de fundo essa ideia de que o homem não pode retornar a esses totalitarismos, Habermas irá então propor essa filosofia do direito cujas categorias principais seriam a democracia e o procedimento. Né? Então, qual que é o projeto que ele pretende superar com a sua filosofia? A negação da concepção de existência de um modelo para o ordenamento jurídico. Então, eu não tenho um modelo de conteúdo para o ordenamento jurídico. Eu tenho regras de procedimento. Não é um direito tipicamente formal daquele do Estado de Direito clássico do século XVII e XVIII, em que a regra jurídica tão somente dava os espaços negativos de garantia. Esse direito também é um direito formal, mas agora é um direito procedimental, que vai além da mera formalidade, porque esse indivíduo que tem liberdades negativas, ele também tem que participar da ação pública, com a sua autonomia pública, e essa participação pública que só se dá pelas regras de procedimento. O indivíduo isoladamente, do tipo Estado de Direito clássico, acaba não tendo recursos ótimos para a proteção dos seus direitos, porque ele não se preocupa com o jogo democrático. Em última palavra, o indivíduo por si próprio, acreditando na boa vontade do governante, sem participar ativamente
da fiscalização e da elaboração dessa vontade do governante é um indivíduo desprotegido. Ele só pode se proteger se ele também for um indivíduo público. Daí a democracia, daí a regra procedimental do jogo público do dia a dia. Então é um direito procedimental que transcende o direito formal clássico. Por quê? Porque é um direito que o indivíduo só se protege se ele também for público. Então há um equilíbrio entre o privado e um equilíbrio entre o público, numa dialética de complementariedade, né? Então transcende a questão formal, porque as regras procedimentais também serão importantes para o estabelecimento da... né? Então, como ele diz, a teoria discursiva não privilegia o direito formal, o direito material, pois não se atém a padrões estabelecidos, mas a constituição de uma liberdade comunicativa que assegura o perpetuar-se na criação do ato jurídico, como processo constituinte permanente. Então, essa ideia de uma constituição aberta, um processo constituinte permanente, né, a confiança no estabelecimento de um diálogo permanente, daí também a crítica dele ao Estado social, que pressupõe valores permanentes. Esses valores permanentes do Estado social são valores de conteúdo que impedem a regra procedimental entrar em acordos, né? Haveria aí uma hiperresponsabilização ao Estado que impediria a sociedade de se oxigenar. A sociedade é que precisa decidir e não a norma a priori, né? A norma tem que ser uma norma aberta, porque ela é apenas e tão somente uma norma procedimental, né? Então, somente a liberdade comunicativa reveste-se de caráter prescritivo. É a liberdade comunicativa, é a liberdade de comunicar o seu desejo, é a liberdade de se pôr como agente público, é a liberdade de participar do diálogo, é a liberdade de ir para o espaço público e construir ativamente a democracia. Então é uma proposta não daquela do liberalismo, que o indivíduo se voltava para o espaço privado e se protegia, mas é uma proposta um passo além, é uma proposta em que a democracia é que legitima o direito legitima a democracia. Só um direito democrático se legitima, e só uma democracia pelo direito é que se legitima. Daí as noções de facticidade e validade. Facticidade, ou seja, o fato de que o direito é positivo e é posto segundo regras procedimentais, oxigenam esse próprio direito pela validade que a legitimidade de cada processo lhe garante. Então a validade do direito é extraída da procedimentabilidade que ele institui a cada segmento de legitimação que ofere a possibilidade de um discurso comunicativo legitimador, em cada instância, seja na instância de um condomínio, em que se vai discutir o preço da cota, da reforma da frente do prédio, então ali há regras procedimentais, seja num procedimento administrativo, jurisdicional, legislativo, seja num regulamento de empresa, numa votação de sociedade anônima, sempre haverá então a necessidade das regras procedimentais legitimarem as tomadas de decisão. Então é um ciclo. O direito procedimental legitima as tomadas de decisão. As tomadas de decisão, como foram efetuadas pelo direito procedimental, retornam legitimando esse direito procedimental, porque eles sempre estarão legitimados pela ideia de que foram tomados segundo uma racionalidade discursiva de respeito aos agentes comunicantes, né? Então, nesse caso, a liberdade de constituir seu próprio horizonte, seu arcabouço conceitual e sua normatividade jurídica, que é elevada a um paradigma, né? A normatividade que é elevada a paradigma é uma normatividade posterior. Isso aqui é interessante.
A normatividade é uma normatividade posterior. A regra de conteúdo só é obtida posteriormente ao procedimento. Eu não vou ao procedimento com regras de conteúdo a priori. A regra de conteúdo, ou seja, aquela que decide a concretude dos fatos, aquela que decide, ela é posterior, porque ela passa pelo procedimento. Não há uma regra material a priori. Nesse sentido, imaginemos um poder constituinte originário. Ele é livre. Por quê? Ele só deve respeitar o procedimento do diálogo. Ele não traz um conteúdo a priori. Ele não traz um conteúdo a priori. A tomada de decisão de uma sentença de um juiz também não traz um conteúdo a priori. Ela só pode ser efetuada, a regra de tomada de decisão, ela é a posteriori. A normatividade do direito, portanto, é uma normatividade sempre a posteriori. O único a priori do direito é as regras de procedimento. Então é nesse sentido que ele muda o paradigma para um direito procedimental que foge àquelas tentativas de estabelecer conteúdos valorativos a priori, respeitáveis do tipo direito natural, do tipo direito sacrílico, respeitáveis a todas as pessoas. Não, há uma abertura. Por que se dá isso? Porque ele tem uma perspectiva social moderna de que a sociedade hoje é uma sociedade secularizada e que, se você tentar estabelecer consensos com base em valores absolutos e universais, os consensos não serão estabelecidos. Por quê? Porque não há um núcleo comum mais capaz de criar regras de valores, conteúdos de valores a priori válidos para todos, porque haverá sempre uma contestação, haverá sempre um ponto de vista divergente. De maneira que a única universalidade que sobrevive é o procedimento. Então, mais ou menos são estes o pano de fundo, as determinantes de não-graduação do Habermas: democracia, direito e procedimento. Então serão essas linhas de força que nos permitirão agora percorrer um pouco o pensamento dele, principalmente no facticidade e validade, para que a gente possa chegar a algumas conclusões favoráveis ou discordantes ao pensamento do Habermas, mas sem dúvida nenhuma um pensamento que instiga a nossa reflexão. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta: mas quem é Habermas? Quem é Habermas? Quais são seus pressupostos? Quais são sua formação? Habermas pertence àquilo que se acostumar escola de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade alemã, fica próximo da França. Frankfurt, lá foi criada um núcleo de estudos que parte da noção de revisão dos pressupostos marxistas. Nós sabemos que Marx tinha uma proposta de análise social e tinha uma proposta de revolução social. O que é revolução? Tirar o que está de baixo, revolver e pôr em cima. Ele tinha uma proposta de revolução social, uma proposta de mudança de classes. A escola de Frankfurt vai deixar de lado a proposta marxista de revolução, porque ela vai acreditar que essa proposta de revolução é extremamente escatológica e mítica, porque pretende instituir o reino de Deus na Terra, no sentido de que no comunismo proposto por Marx e depois por Engels e depois por Lenin, haveria
a grande felicidade no mundo terreno que extirparia as desigualdades. A escola de Frankfurt vai deixar de lado essa perspectiva marxista revolucionária e vai se abeberar da perspectiva marxista de crítica social. Então, a crítica marxista ao fetiche da mercadoria, ou seja, aquilo que se vai se chamar de reificação do mundo. O mundo se torna coisa consumível, né? Coisa de reificação. Os homens se reificam, cada um se fica. Cada coisa humana passa a ter um preço, cada coisa humana parte a ter um consumo. É um objeto de consumo. A cultura se torna um objeto de consumo. As massas, né? A cultura de massas. As massas passam a consumir e a tornar qualquer coisa em mercadoria. Então, a escola de Frankfurt parte dessa ideia de que está havendo uma grande alienação do homem em relação à sua identidade antropológica em favor de uma perspectiva de massa de consumo que diminui o criativo, que diminui a ideia tão importante ao iluminismo. E nesse sentido, se a gente pudesse fazer uma simplificação, a escola de Frankfurt é uma leitura kantiana de Marx, ou seja, você lê a partir dos pressupostos da razão pura, dos pressupostos da autonomia, dos pressupostos do sapere aude, daquele indivíduo que é autônomo e toma suas decisões por si próprio. Então, a escola de Frankfurt, com essa ideia de que essa cultura de massas, essa reificação do mundo que o capitalismo tem proposto, tem sugerido, cujo modelo a gente pode imaginar os mundos modernos do Charles Chaplin, em que o operário é consumido pela máquina, né? Ele é consumido pela máquina. A escola de Frankfurt, então, tenta, de uma certa maneira, pela crítica, né? A razão crítica, ou seja, aquela razão que questiona os seus próprios pressupostos, pela crítica da razão e pela crítica social, material, marxista, questionar a possibilidade da existência ainda no mundo contemporâneo desse homem autônomo, desse homem que é senhor de si próprio, desse homem que não se né, na massa consumista, desse homem que não se dissolve, desse homem que não se apaga. Então, nesse sentido, eles ainda são iluministas. Não é à toa que Adorno e Horkheimer, que serão dois professores de Habermas e dois chefes de escola de Frankfurt, dois homens de peso filosófico, vão escrever um livro que está fazendo aniversário agora de 50 anos, que é a dialética do esclarecimento, né? Ou seja, o esclarecer, que é uma palavra do iluminismo, a luzes da razão, posta diante da dialética do vir a ser material do dia a dia. Como que eu posso manter o meu esclarecimento numa sociedade de massas em que a velocidade é tamanha que impede que eu pare para refletir? Como que eu posso me manter autônomo diante de uma sociedade que, quando eu digo que quero ser autônomo, ela me consome? Quando eu tento ser gauche, ou seja, quando eu tento ser um poeta maldito, ela me consome, me torna um fetiche. Basta ver, por exemplo, um autor revolucionário que se tornou um fetiche de consumo, que é o Che Guevara, né? E que se caricaturou a mensagem guevarista. Ele se tornou objeto de consumo, é cool, é clean, é fashion, usar a camisa de Che Guevara, usar o bottom Che Guevara, usar a boina Che Guevara. É uma sociedade que suga, que pega. Então a escola de Frankfurt tem essa preocupação do iluminismo com a crítica social. E o Habermas vai ser então aluno dessa turma, né? Só que ele vai introduzir, como ele é mais jovem, ele é aluno, ele vai participar das leituras, por exemplo,
Adorno e Horkheimer são contemporâneos de Heidegger, então são pessoas que praticamente não dialogam uns com os outros, ou até mesmo acabam sendo adversários políticos, porque fazem parte de duas dicotomias de mundo. Enquanto que Habermas, nos anos 50 e 60, vai captar um pouco da hermenêutica e principalmente da linguística de tradição inglesa, Wittgenstein, Searle, né? Wittgenstein é um autor austríaco, mas vai fazer seus estudos na Inglaterra, que é essa possibilidade da fala, essa preocupação de como que a fala é um tipo diferente em relação às possibilidades de se reconhecer diante dessa cultura de massa. Então Habermas pertence em longa duração a essa escola de Frankfurt, com as características dele de que, além desses pressupostos de uma crítica da razão, de uma crítica marxista, ele também vai trazer elementos da linguística e elementos da hermenêutica. Os livros dele dos anos 60 trabalham mais com a perspectiva do marxismo, tanto que ele tem um livro chamado A Reconstrução do Materialismo Histórico, né? Depois ele vai ter uma crítica da técnica, depois ele vai ter uma preocupação com o espaço público. Só nos anos 80 que ele vai escrever a grande obra dele, que infelizmente não está traduzida para o português ainda, é uma lacuna que nos falta, que é a chamada Teoria do Agir Comunicativo, em 2 volumes, que a gente pode ter acesso em italiano ou espanhol, mas não há em português ainda. Então ele escreve, nos anos 80 ele começa a se tornar um autor já forte, maduro, e ele propõe essa conjunção da linguagem, da hermenêutica, da crítica materialista marxista e da tradição kantiana iluminista. Então os pressupostos de longa duração do Habermas, né? No livro Facticidade e Validade, propriamente dito, e na evolução do seu pensamento, ele vai trabalhar com 4 níveis de evolução: a evolução do indivíduo, a evolução da sociedade, a evolução do direito e a evolução do Estado. Sempre nos pressupostos da leitura daqueles autores que eu citei. É interessante que a cada nível de evolução desses estratos corresponde um nível de evolução do outro estrato. Por exemplo, o nível de evolução cognitiva de um indivíduo na fase pré-convencional vai corresponder ao nível de evolução da sociedade arcaica, que por sua vez vai corresponder ao nível de evolução do direito revelado, que por sua vez vai corresponder ao nível do Estado de Direito. Então ele vai trabalhando essas categorias, ele vai remexendo essas categorias, de maneira que cada nível corresponde a um outro, e ele vai construindo a sua teoria para, ao final, concluir que o mundo contemporâneo exige um indivíduo cognitivamente pós-convencional, com capacidade de abstração de si mesmo, para reconhecer o impessoal como um valor importante, o direito como um direito procedimental, a sociedade como uma sociedade secularizada e o Estado como um Estado democrático de direito. Ele vai chegar a essas conclusões. Podia ligar o ar, não? Tá quente hoje. Mas é evolução. O indivíduo, moral cognitiva, compreensão de mundo, pré-convencional, convencional, pós-convencional,
Segunda evolução, a sociedade arcaica, avançada e moderna. Terceira evolução, o direito, revelado, tradicional e moderno. Quarta evolução, o Estado, Estado de Direito, Estado Social, Estado Democrático de Direito. Então são essas as categorias que vai utilizar para propor a sua filosofia do direito. A filosofia do direito dele, ótima, é aquela que tem um indivíduo, uma sociedade, um direito e um Estado capazes de apreender que as regras procedimentais que introduzem a noção de impessoalidade são as melhores para introduzir a noção de convivência possível. De convivência possível. Então ele vai requisitar a convivência desses quatro estágios: o indivíduo, a sociedade, o direito e o Estado. Sem esses quatro estágios de evolução, haveria uma inadequação do modelo dele. Ele não é ingênuo ao extremo no erro de afirmar que o modelo é perfeito. Ele vai dizer que na sociedade contemporânea nós vamos encontrar indivíduos de evolução pré-convencional convivendo com indivíduos de evolução pós-convencional, sociedades ainda presas a arcaísmos com sociedades presas ao pós-moderno. Há uma modernidade mais fluida, mas que na perspectiva dele o caminho é esta pedagogia, para a gente lembrar a frase que eu disse no primeiro dia na questão socrática, essa pedagogia de que o indivíduo possa adquirir capacidade cognitiva de reconhecer que o trato social exige a percepção. Regras procedimentais e impessoais são as únicas possíveis capazes de estabelecer consensos pontuais que estabelecem o mínimo de convivência possível. Esse mínimo de convivência possível que seria então esse anticorpo a um retorno ao totalitarismo. Então, mais ou menos é essa a trabalho dele. Vamos passar um de cada vez. Essas relações dos indivíduos se dá no mundo da vida. E aí nós pusemos então um dos primeiros conceitos importantes para ele, que ele vai retirar da fenomenologia e da hermenêutica. O que é o mundo da vida? O mundo da vida é o lugar, o horizonte em que os agentes comunicativos se movimentam. Quem são os agentes comunicativos? Nós nos interagimos no mundo da vida. A maneira pela qual a gente interage, a maneira pela qual os indivíduos interagem, vai demarcar o grau de evolução dele, indivíduo. A maneira que esse indivíduo interage marca o grau de evolução dele. Pode haver uma inadequação entre o grau de evolução desse indivíduo e a sociedade em que ele está inserido, em que o estado em que ele está inserido, em direito em que ele está vivendo. Mas há uma pluralidade de interações, uma pluralidade de horizontes, e não há, portanto, uma regra de comportamento moral subjetiva, porque vai depender sempre da interação com o mundo da vida. Há sempre uma intercambiabilidade entre o mundo da vida e o indivíduo. Vamos ver como que isso funciona. Indivíduo, moral cognitiva, compreensão de mundo. Ele vai buscar essas teorias basicamente em Piaget. Ele é um grande leitor de Piaget para fazer a sua teoria comunicativa. O amadurecimento cognitivo se dá pelo descentramento progressivo da visão de mundo. O
que é esse descentramento progressivo da visão de mundo para Piaget? Eu saio de um eu corporal, em que o eu é absoluto, em que tudo se dá por um critério de recompensa para esse eu, seria a criança, para um controle dos apetites, quando eu reconheço o outro como um valor. E aí eu crio a ideia de renúncia, eu crio a ideia de responsabilidade, eu crio a ideia de moral, eu crio a ideia de culpa. Só a culpa quando eu reconheço no outro um valor importante. Quando o indivíduo não é descentrado cognitivamente, ele não tem a noção de culpa. Porque se ele só vê a absolutização de si próprio, e se o ato que se pretende aquilatar como bom ou ruim só tem valor para ele mesmo, não existe culpa, não há responsabilidade. Então, o amadurecimento cognitivista a partir de Piaget, que o Habermas propõe, e outros autores, eu peguei só Piaget para simplificar para a nossa aula, é que esse indivíduo que vai pertencer a um Estado democrático de direito, ele tem uma responsabilidade própria de ser capaz de, cognitivamente, se descentralizar. Cognitivamente amadurecer. O Estado democrático de direito deve ser composto por indivíduos amadurecidos. Se eles não forem amadurecidos, o Estado democrático de direito falha. Por quê? Porque ele não é um indivíduo não aberto ao outro. Não é aberto ao outro. Né? Vejam só então primeiro indivíduo. O indivíduo na fase pré-convencional. Né? Pré-convencional, ou seja, antes das convenções. As convenções são regras objetivas. Então o indivíduo que está no seu grau de evolução ainda num tempo pré-convencional. Quem que é esse indivíduo? Ele é um indivíduo numa perspectiva egocêntrica, individualista concreta. O eu não distingue subjetividade, objetividade ou individualidade. O mundo exterior é compreendido como relação de causa e efeito. Não se afirma o nexo de causalidade e validade normativa. Ora, todos nós aqui que trabalhamos com direito já convivemos com pessoas que são cronologicamente maduras, mas cognitivamente imaturas. Né? Grande parte da delinquência juvenil se dá por essa falta de maturidade. Ele não percebe os limites normativos, ele não percebe o valor do outro. Aquele caso dos rapazes que bateram na mulher do Porto João, no Rio de Janeiro, ou daqueles outros que puseram fogo no Hino Galdino, é uma incapacidade de se perceber o outro como um valor. Por quê? Porque é um indivíduo ainda centrado no seu ego, centrado no eu. Ele é obtuso, ele não percebe a culpa no ato, porque ele tem um sentimento de onipotência, ele tem um sentimento de intangibilidade, nada chega a ele, porque ele foi passado que ele é um valor absoluto. Esse indivíduo não se adequa a uma regra de Estado democrático de direito. Ele não se adequa ao reconhecimento da norma objetiva. Ele não refreia os seus apetites perante as regras de conduta. As regras de conduta não lhe dizem respeito, só lhe diz respeito àquilo que tem causa e efeito na completude do seu prazer. Então esse é um indivíduo pré-convencional. Depois haveria o indivíduo convencional. Já há um primeiro passo, né? Já há um primeiro passo. Agora esse indivíduo tem uma ideia de pertencibilidade ao grupo.
A objetividade da norma moral para esse indivíduo se dá na ideia de que ele vai ter que respeitar as regras internas do grupo. O grupo é uma expansão da sua subjetividade, é o limite da sua subjetividade, mas este grupo, ele não reconhece no outro um valor, né? Seria o típico das torcidas de futebol organizada, que entram em conflitos com os outros por simplesmente pertencer a uma outra bandeira, a uma outra camisa, as brigas de gangue, os indivíduos das sociedades arcaicas e pré-avançadas da vendetta, da vingança, do matar porque se matou alguém do grupo e você deve obediência extrema a essa regra, porque senão você vai deixar de ser identificado com o grupo, né? Que a gente pode ver naquele filme que o Rodrigo Santoro fez, tem uns 6, 7 anos, eu não me lembro o nome do filme. Alguém lembra? Né? Que punha a camisa, o sangue no varal, quando a camisa, o sangue vermelho se tornasse um sangue amarelo, era o momento em que algum homem da família teria que ir cumprir a regra grupal de tirar a vida de alguém do grupo de lá, que tirou a vida de alguém do grupo de cá. Ou que a gente pode encontrar, por exemplo, no livro do Alexandre Dumas, Os Irmãos Corso, né? Em que a vingança privada é um eterno repetir, um ciclo infindável, né? Em que os da Silva vão matar os Pereira e ninguém para esse ciclo infindável. Por quê? Para você pertencer, você tem que cumprir a regra grupal de honrar a internabilidade dos costumes. Então esse é um indivíduo convencional, já há uma convenção. E o terceiro, diz Habermas, o adequado, é um indivíduo cognitivamente amadurecido, capaz de trabalhar com ideias pós-convencional. Ele vai além do ego, vai além do grupo, se abre para a sociedade e vê que a impessoalidade do trato social é bom, tanto para a sociedade quanto para ele. Ele é amadurecido o suficiente em termos cognitivos para renunciar, né? Olha lá, a objetividade da conduta é comparada às normas e procedimentos vigentes. A consciência moral já possui uma autorreflexibilidade procedimental, concebendo-se a justiça como orientação dos procedimentos de fundamentação de normas. Já se faz a pergunta: a minha ação é justa? A minha ação é universalizável? Vejam aí a ressonância de Kant, né? Piaget e Habermas, grandes leitores de Kant. A minha ação, a minha conduta é universalizável? A minha regra moral é moral porque é válida universalmente? Quer dizer, eu quero que se faça a mim o que eu faço aos outros? O que eu faço aos outros pode reverter para mim mesmo? Oi? Imperativo categórico. Há uma ressonância aí. Esse indivíduo já cognitivamente amadurecido. Vejam então que a proposta da filosofia do direito do Habermas depende do amadurecimento cognitivo dos indivíduos e da sociedade. Vejam, então, a gente pode até fazer uma análise a partir dessa proposta. Quer dizer, o quanto um direito procedimental se torna pouco profícuo diante de indivíduos não cognitivamente maduros. Né? Não cognitivamente maduros. É a crítica que se faz, então, naquilo que eu falei na primeira aula, num certo sentido, de que o Habermas tem um olhar muito eurocêntrico e alemão. Porque as periferias lidam com indivíduos nas mais variadas linhas de evolução.
Quer dizer, o que é exceção na Europa, para nós que ainda vivemos um grau altíssimo de desagregação familiar, vamos pôr aí uma metáfora da pedagogia, que talvez não seja correta, porque não é só a pedagogia que amadurece o cognitivo, mas que participa, tem um alto grau de analfabetismo. Então, essa primeira postular da proposta habermasiana da sua filosofia do direito exige esse indivíduo pós-convencional, esse indivíduo descentrado. Então, vejam que ele é, nesse sentido, um otimista, um náufrago. Ele está pedindo coisas que talvez sejam de difícil aquilatação em termos universalizantes. O segundo passo é a evolução da sociedade. E aí vai ter a tricotomia, a arcaica, a avançada, tradicional avançada e a moderna. O que é a sociedade arcaica? É uma sociedade do nível pré-convencional. As ações são avaliadas tendo em vista só o resultado. É uma sociedade arcaica em que a responsabilização do indivíduo se dá por fatores externos. É o mito, é o sacro, é o divino que responsabiliza o indivíduo. É aquela frase que a gente escuta no interior, quando a gente vai fazer um júri, Ô doutor, quem matou foi Deus, eu só dei os tiros. Ou seja, há sempre uma intervenção do externo que tira a responsabilidade do indivíduo. É aquele indivíduo mítico que vai consultar as cartas do tarô, para saber se ele vai ser bem sucedido na vida, porque alguma força exógena surgirá e levará a felicidade até ele. Ou que ele diz, a gente também encontra nos júris por aí: não, eu estava incorporado, uma força maligna me levou a fazer aquilo. Ele não consegue enxergar a própria responsabilidade em si. Ele sempre chama algo do exterior. É o mal olhado, é a maquerência. Eu tenho que me benzer, eu tenho que me libertar de forças exteriores a mim. Eu estou fazendo isso porque algo está me incomodando. Isso é uma sociedade, então, arcaica. Preponderam os mitos. As condutas desviantes são imputadas não ao indivíduo ou à sociedade, mas às forças da natureza, à intervenção dos deuses, dos mitos. Então, se eu traí a minha mulher, é porque eu fui inebriado por Afrodite. Afrodite veio em sonho e me inebriou. Então, sempre esse discurso que põe o mitológico como responsável pelo ato. O indivíduo não se responsabiliza. O interessante é que, no momento da pena, o divino também vai intervir. Então você pega o indivíduo e fala assim: vamos jogar ele no caldeirão quente? Porque se realmente ele é inocente, haverá uma intervenção de uma força que vai salvá-lo da morte. Se ele morrer, ele morreu, porque assim quis aquela força. O que vale para a não responsabilização, vale também para a responsabilização. É uma sociedade que não consegue quebrar o arco da ideia de que eu sou, logo sou responsável. Existe a norma, logo devo me adequar a ela. Quer dizer, não há essa autorreflexão. Não há ainda a concepção de que cada qual
é responsável por si próprio. Responsável por si próprio. Nós vamos saber que essa é uma frase que entra na modernidade no século XV e XVI, depois das reformas religiosas, que vai ser o início da modernidade, essa responsabilização do indivíduo pelo seu próprio livre-arbítrio. Aí há uma mudança de paradigma e as coisas começam a se modificar. Mas essa sociedade arcaica ainda tem essa perspectiva. E, pelos exemplos que eu falei, a gente percebe que ainda há muito disso no dia a dia. A avançada não é a nossa. A avançada é essa que começa lá com as reformas religiosas, o início da era moderna, ainda não é a nossa. Mas ela já dá um passo além. O que a avançada faz? Desloca-se do saco para o campo da tradição. Os resultados da ação vinculam-se não mais à fidelidade parental, mas à organização territorial cuja unidade é referida ao soberano. Então, é aquela metáfora robespierriana de que eu tenho que ter um soberano que me dá regras como um terceiro, esse tem que criar modos pelos quais vai impedir o conflito interno entre todas as pessoas. E eu passo a reconhecer a legitimidade desse terceiro, a legitimidade desse soberano como algo útil para o meu viver. Então há essa perspectiva de ir além do grupo e uma ideia de território. Porque vejam vocês, a ideia de território ela já é mais abstrata do que a ideia de grupo. Por que ela é mais abstrata? E ela é mais descentrada do que a ideia de indivíduo. Porque o indivíduo é corpo. O grupo ainda é biologia. Ainda é matéria. O território é uma ficção. A demarcação de territórios é ficcional. Já exige um pensamento mais elaborado. Já exige uma maior elaboração do trato social. O território exige um reconhecimento normativo. Exige tratados. Exige convenções. Exige o reconhecimento do outro. O limite de lá é outra coisa, então eu tenho que respeitar o de lá. Então, há uma maior descentralização. A moderna, em contraposição à arcaica, vai ser a secularização dos valores e a universalização da ideia de indivíduo. Por quê? O indivíduo agora é um valor independentemente do biológico e independentemente do territorial. Porque ele é um todo, ele é universal. Declaração Universal dos Direitos dos Homens. O indivíduo vai além do território e vai além do grupo. Não é? Então veja, surge um agir racional com respeito a fins, eticamente neutro. Eticamente neutro. Por que é eticamente neutro? Porque a sociedade moderna, ela tem uma preocupação eminentemente produtiva, de produção de riqueza, de consumo. E quando a gente estudava lá no direito tributário, estudava lá no direito comercial, vocês lembram quando os professores falavam para a gente, olha, dinheiro não tem origem, seja ele lícito ou ilícito, tem que pagar tributo. É mais ou menos o mesmo raciocínio. O direito, a modernidade, não se preocupa mais com as origens. Eu trabalho com abstrações. Eu não trabalho com o cristão, o protestante e o judeu. Eu trabalho com o comerciante, vendedor e consumidor e fornecedor. Eu abstraio. Eu crio categorias neutras ao valor. Eu crio categorias neutras a uma ética. Eu impessoalizo o trato.
Eu vou além, eu vou abstraindo essas questões materiais e criando sempre códigos. O código do indivíduo, o código do consumidor, o código do comerciante, o código do cidadão, o código do eleitor. Eu não pergunto mais sobre mas quem é você? Qual é a sua família? Que grupo você pertence? Qual a sua origem? Não, ele é um valor absoluto em si mesmo. Ele é um ser que vale por si próprio, independentemente das suas origens. Então essa sociedade moderna é uma sociedade secular nesse sentido, porque ela neutraliza as leituras valorativas. Ela não se preocupa quanto ao conteúdo, ela só se preocupa em legitimar a forma, né? A forma de que você é um indivíduo comunicante legitimado no jogo da vida. No jogo da vida você comunica as suas ideias por regras procedimentais e nessas suas ideias você pode conseguir consensos. Então há essa neutralização. O mundo, a sociedade pós-convencional seria essa neutralização em relação aos valores. Então, surge uma consciência pós-convencional e universalista da moral e do direito. Tudo em respeito a uma lógica do desenvolvimento autônomo. Lembram lá do Kant? Eu sou um ser autônomo a partir do momento em que eu posso tomar as minhas decisões por mim mesmo. Só um indivíduo que não precisa do médico dar a ele uma dieta, que não precisa do padre para dizer para ele como ele deve se comportar, que não precisa do professor para dizer para ele o que ele deve estudar. Ou seja, esse indivíduo autônomo é capaz de chamar para si a ideia de ser um ser esclarecido. Sendo um ser esclarecido, ele vai se introduzir na sociedade e se buscar se autodesenvolver, reconhecendo no outro um ser esclarecido. Então essa ideia de que há um desenvolvimento autônomo. E essa autonomia não pode brecar, não pode parar por perguntas quanto ao conteúdo. Não pode parar por perguntas quanto ao conteúdo. Então o que nós vimos até agora? É importante dizer que para Habermas essa modernidade realizou-se apenas parcialmente. Então Habermas discorda da ideia de pós-modernidade. Habermas quer uma radicalização da modernidade. A proposta iluminista da modernidade, da autonomia dos indivíduos como seres comunicantes, ainda não foi concretizada. Você falar de uma pós-modernidade, segundo Habermas, é pedir muito a uma situação que ainda não se efetivou. De maneira que, para Habermas, o ideal é, pedagogicamente, seja pela intervenção das disciplinas da mente, seja pela intervenção da pedagogia, seja pela intervenção da economia, libertar aquele indivíduo preso ainda numa evolução cognitiva pré e convencional das suas limitações materiais, das suas limitações psicológicas, das suas limitações de vida, para que ele possa se inserir ainda no projeto da modernidade, que é o da autonomia dos indivíduos. Porque ele parte do diagnóstico que, como a sociedade ainda é extremamente multifacetária, falar de um pós-modernidade sem ainda exaurir o projeto da modernidade, ou seja, sem ainda criar anticorpos contra o totalitarismo, falar de uma pós-modernidade que defende o diferente, e daí a crítica de Habermas a Heidegger, que Heidegger, com a sua ontologia da diferença, serve de muito caldo
para as propostas pós-modernistas, falar de uma fragmentação diferente, ou seja, propor a convivência numa sociedade fragmentada, sem núcleos comuns de desejos, nem mesmo que sejam esses desejos procedimentais, é plantar o germe, na perspectiva habermasiana, plantar o germe de propostas políticas totalitárias. Quando ele vê, por exemplo, Le Pen, na França, chegar a 14% do primeiro turno da eleição presidencial e impedir a esquerda de ter um segundo turno, e ter um segundo turno só de direita na França, entre o Jacques Chirac e o Le Pen, o Habermas escreve: essa proposta pós-moderna do diferente, da exclusão do outro pela diferença, pode gerar totalitarismo. Então ele tem medo dessa proposta pós-moderna, porque ele é um filósofo da igualdade. Ele quer a radicalização da modernidade. Por quê? Porque com a radicalização da modernidade, você ainda mantém a ideia de universal, e universal é igual, como um fator de anticorpo de totalitarismo. Ele acha o discurso pós-moderno um discurso extremamente perigoso, um discurso que tem germes de totalitarismo. E nesse sentido, então, é que ele tem esse desejo quase que de graça, vamos dizer assim, para introduzir ainda essa possibilidade de estabelecer núcleos mínimos de universalização. E aí, como ele tem uma grande dificuldade diante da modernidade de estabelecer valores de conteúdo universalizante, ele lança a mão da ideia de procedimento. Então vejam que, para ele, essa questão do pós-modernismo não é tão simples assim. Então o que nós vimos até agora do Habermas? Esse desejo de radicalização da modernidade, esse desejo de legitimar o Estado Democrático de Direito, permitindo a autonomia dos indivíduos, a oxigenação democrática, para que haja mínima convivência entre as diferenças, por meio da universalização da regra de procedimento. Para isso, ele faz um diagnóstico da ideia de indivíduo e da ideia de sociedade. Os indivíduos pré-convencionais, os indivíduos convencionais e os indivíduos pós-convencionais, numa perspectiva de amadurecimento cognitivo de leitura do mundo. O indivíduo numa sociedade moderna é um indivíduo que tem que se descentralizar, que tem que se tornar alheio a si próprio, tem que transcender a si próprio, transcender o grupo que ele pertence, transcender os aspectos biológicos que lhe forçam uma identidade. Então, nesse sentido aí, toda uma crítica ao hegelianismo de direita, que força uma identidade com a ideia de nação, com a ideia de Geist, ou seja, com a ideia de espírito do povo. Então, toda uma crítica nessa perspectiva de descentramento do indivíduo, e é uma sociedade que tem que se neutralizar em relação aos valores. Por quê? Se você pôr valor, você impede a troca, você impede o diálogo. Então, essas duas primeiras categorias. Agora nós vamos falar do direito. O direito na mesma questão. O direito do indivíduo pré-convencional é o direito revelado, e é da sociedade arcaica. O direito revelado é aquele direito também nítido, posto de fora, que não tem a intervenção desse indivíduo autônomo. Porque Habermas é grande leitor de Kant e grande leitor de Rousseau. O direito só é reconhecido como legítimo a partir do momento em que ele tem: eu obedeço não por heteronomia, mas eu obedeço por autonomia.
Por isso que o direito se contamina com a moral. Por isso que o direito também é moral. Porque a moral do indivíduo põe o direito. Porque o indivíduo se reconhece no direito, porque o direito também é algo autônomo. Eu obedeço o direito não por obrigação, eu obedeço o direito por dever. Ora, quando o direito é posto de fora, quando o direito é revelado, eu obedeço o direito dele. Porque no sentido de dever é respeitar a mim mesmo, a minha regra moral. Eu respeito por obrigação, eu respeito por temor, porque é heterônomo, é hétero, é outro que põe a norma, não é autônomo, não sou eu, o autos que põe a norma. Então o direito revelado corresponde ao nível da consciência moral pré-convencional e baseia-se na ética mágica. Não se distingue entre a norma e a ação. Portanto, não é possível julgar a conduta a partir de estruturas normativas. Por exemplo, os conflitos são solucionados concretamente por autocomposição, autodefesa, retaliação, sem interferência de um terceiro. É aquele direito das sociedades arcaicas em que a autorretaliação, a retaliação ao outro, é o que marca. Não há uma regra procedimental. Vejam o quão arcaico é os morros da sociedade brasileira e da nossa cidade em particular, O quão a gente tem visto mortes e mortes e mortes. Só no Espírito Santo, no estado vizinho nosso, 956 pessoas já morreram esse ano de 2007 por homicídio doloso. Uma sociedade arcaica nesse sentido, porque retaliação. Mato porque matou, porque devo matar, porque se não matar. Não há a interpenetração do Estado como um terceiro, a regra jurídica como um impessoal, forçando as composições. As composições são diretas. Isso choca quando você lê um texto como do Hahnemann, porque nos põe em questão, nós brasileiros, de uma dureza muito forte, você se reconhecer preso ainda a comportamentos não modernos, para dizer o mínimo. A pena não é imposta como uma resposta ao comportamento do indivíduo, mas como uma forma de livrar a coletividade de uma ameaça. Não é à toa que todo momento se reintroduz a ideia de pena de morte, de linchamento. Por quê? Porque é para eliminar. Porque quando eu elimino, eu quebrei a possibilidade da confiança no diálogo. Eu quebrei a possibilidade da confiança da pedagogia. Eu sou cético. Aquele, nem como alguém, a fala do outro não é autorizada, a fala do outro é desautorizada, porque ele nem outro é mais. Está fora. Não é? Então, esse é o direito revelado. O direito tradicional corresponde ao nível da moral convencional e a uma ética da lei, da norma como expectativa generalizada. O que é a norma como expectativa generalizada? Essa norma do terceiro, a norma positiva, a norma escrita, a norma válida erga omnes. As sociedades tradicionais já dão um passo além. Já há essa figura do Estado, já há essa figura do soberano, tão bem definida por Hobbes, no seu livro O Leviatã e no seu livro Do Cidadão. Não é?
essa ideia do soberano que põe a regra para o terceiro, que põe como terceiro uma regra válida para todos. Esse direito tradicional, contudo, ainda não há uma diferenciação completa entre os campos da moral, do direito e da ética. A validade do direito prende-se a postulados de valor metafísicos. Vamos lembrar aqui que na sociedade moderna os valores metafísicos são desconsiderados, porque há uma secularização. O que são esses valores metafísicos? Pátria, ou uma Constituição como a brasileira de 1824, que põe a religião como algo imposto a todos, há um valor metafísico. Constituição de 24, brasileira, 1824. Direitos que impõem a ideia de família, ou seja, um ideal ontológico de família, como se existisse a família platônica lá no mundo das ideias, que ela seria perfeitazinha e todos deveriam respeitar. Por quê? Porque aí há um valor metafísico da ideia de família. Então é um direito que está muito preso àquelas noções, e os civilistas aqui da sala devem lembrar, dos institutos jurídicos, né? Essas fórmulas conceituais pré-concebidas que têm um valor sacrílego. Casamento, contrato, mas qual contrato perfeito em termos ontológicos, pronto, acabado. Há sempre um valor por trás. O direito procedimental não, é sempre o direito da renegociação a cada momento. Nessa ideia, por exemplo, de família, como a norma de conteúdo só é a posteriori, só se definiria o que é família a partir da decisão do juiz tomada no final do procedimento. Não há definição a priori do que é família. Família é aquilo que o juiz diz que é a partir do momento em que ele, pelo contraditório, simetria das partes, ouve e decide se é ou não. Então, por exemplo, a concubina, dita impura, o próprio nome já macula tudo, né? Veja só, valor metafísico, pureza. A concubina impura, que convive com um homem casado por 10 anos, tem 3 filhos com ele. O direito ainda trabalha com valores metafísicos a priori. Diz, esta concubina não tem os direitos da companheira, que é alguém que vive com o outro sem as regras do casamento, mas que não haveria impedimentos morais e jurídicos. É um direito, então, ainda moralizante, porque trabalha com conteúdos. Aí se perguntaria, mas por que, factualmente, esta concubina impura, que vive 10 anos com aquele homem, tem 3 filhos com ele, tratou-o tão bem, e depende economicamente dele, no momento em que ela vai ser amparada pela regra jurídica, ela vai ter que pedir compensações por serviços prestados, como se ela fosse alguém do tipo de uma coisa de serviços? Você cria uma nova categoria para resolver o problema, mas esse novo... Por que ela é diferente da companheira? Porque se trabalha com ideias de valores a priori, se trabalha com conteúdo antecipado, e isso impediria, segundo Hahnemann, isso impediria a oxigenação do direito. A petição que pediria para se reconhecer como família, ou se pediria para reconhecer os direitos daquela pessoa, só poderia ser decidida a posteriori, e nunca a priori. Porque não poderia haver um sentido a priori do que significa família, a não ser, talvez, paradigmático, e não ontológico. Porque uma coisa é ser paradigma, outra coisa é ser essência. Quando você trabalha com a essência, aquilo que não se adequa à essência quebra. Né? É aquela metáfora do Platão. O cavalo que passa na porta da minha janela, ele nunca vai ser perfeito como o cavalo que está
lá no mundo das ideias, porque sempre haverá um erro. E a família, sempre haverá erros nas famílias. Mas mesmo assim é um direito. Então, tradicional, porque é um direito que ainda mantém valores metafísicos, ou seja, valores que estão além da realidade concreta, que não levam em consideração a factibilidade do mundo, não levam em consideração as contingências, as escolhas, as virtualidades, as reentrâncias. Então, nesse sentido, ainda não é um direito democrático. É melhor do que o da sociedade arcaica? Sim, mas ainda tem essas incongruências que a gente percebe aí, né? E eu acho que esse exemplo é interessante. Estou sentindo um silêncio, né, muito grande hoje. Vocês estão cansados? A aula hoje não está tão levantada do Heidegger, né? Porque aqui, para poder falar do Heidegger, tem que... Eu, por exemplo, não sou um grande apaixonado dele. Não sou. Eu gosto dos autores do trágico, porque eles não deixam mais espertos. Então eu gosto do Heidegger, eu gosto do Hobbes, eu gosto do Elias Canetti, eu gosto do Carl Schmitt, porque quando você estuda o outro lado, você fica mais preparado. Quando você fica só na luz, na hora que você chega na escuridão, você não enxerga nada, né? Então meu amigo Habermas, eu acho que ele ainda é muito crédulo nesse fator pedagógico, nessa pressuposição de que o indivíduo cognitivamente amadurecido. Por isso, né, a crítica que o professor Marcelo Neves faz a ele, de que ele não tem uma perspectiva clara do que é o capitalismo periférico. Ele tem uma perspectiva eurocêntrica demais. Ele tem essa virtude de nos jogar para cima, mas tem as suas dificuldades. Direito moderno. O direito moderno, depois da positivação, diferencia-se as dimensões do direito, da moral e da ética. O direito desfundamenta-se, liberta-se de valores metajurídicos e torna-se, na visão de Habermas, procedimentalmente autorreflexivo. Eu acho que com esse exemplo da família deu para perceber o que é esse desfundamentar-se, né? Eu me liberto desses valores metafísicos a priori para a tomada de decisão. A tomada de decisão é sempre a posteriori. A norma jurídica é sempre a posteriori. A norma de conteúdo de decisão é a posteriori. E interessante, ela só tem validade particular. Ela não pode ser generalizada. A regra de generalização é do procedimento legislativo. Lá é a regra universal. A regra de conteúdo do juiz é uma regra particular. Por isso que ela pode ser sempre a posteriori. Porque ela só vai dar conta do particular. Ela vai dizer, ali é família. Mas aquilo ali pode servir de exemplo. Mas não vai servir para falar que lá é família. Lá vai ter que se fazer um novo procedimento e dizer, não, ali também é família. E por aí vai. Há uma abertura. Habermas, a fundamentação agora é racional, em termos de procedimento. O direito moderno caracteriza-se pela sua positividade, legalidade, formalidade, universalidade e generalidade. Então, 3 passos: direito, sociedade e indivíduo. Direito moderno, procedimental. Direito moderno, sem conteúdo a priori. Direito moderno, positivo. Direito moderno, universal. Sociedade, sociedade secular. Sociedade que convive no paradoxo da diferença que remarca uma universalidade. Sociedade democrática que convive com um indivíduo cognitivamente amadurecido.
Então, esses 3 passos do modelo da filosofia do direito do Habermas. Sempre na perspectiva de que isso é um modelo. Ele deixa claro que, em mais variados graus, os indivíduos e a sociedade vão se interpenetrando nas mais variadas esferas. O Estado, só para terminar essa primeira metade, o Estado de direito corresponderia ao indivíduo pré-convencional, à sociedade arcaica e ao direito revelado. No Estado de direito, só aquela perspectiva da autonomia privada, paradigma das liberdades negativas. Só essa perspectiva é parcial. No Estado social, vai-se trabalhar com o indivíduo convencional, já ligado à ideia de uma responsabilização além do ego. Vai-se trabalhar com a sociedade tradicional, vai-se trabalhar com o direito tradicional, né? Só que o Estado social peca porque, ao introduzir questões de valor, por exemplo, a saúde para todos, como regra universal, ele introduz dentro do sistema uma complexidade que o próprio sistema não consegue resolver, porque ele trava o diálogo. Ele não permite a pergunta: em que grau se pode distribuir a saúde a cada decisão concreta de adequação das demandas? Ao universalizar, ele traz conteúdos metajurídicos para o direito e torna o direito inadequado, fragilizando a democracia, porque deslegitima a democracia a partir do momento em que se pede prestações que o real não permite usufruir. Dá um sentido de falta de efetividade à norma, dá um sentido de pouca função social da norma, porque uma norma que tem conteúdo é uma norma que impede o diálogo. É mais, na perspectiva dele, útil se abrir para definições pontuais do alcance da ideia de saúde a cada instante, do que se trabalhar com esse desejo quase que utópico de saúde para todos. Então, o Estado social, ao querer fazer o bem a todos, acaba introduzindo a ideia de inadequação, porque o bem total inexiste, porque o bem total impede as decisões pontuais, porque cada decisão exige contrariar o outro, e o contrariar o outro só pode ser o contrariar consensual. Então ele é um grande crítico do Estado social nesse sentido. E aí ele vai propor a ideia de Estado democrático de direito. O direito apresenta-se como uma esfera de intermediação entre o sistema e o mundo da vida. Aqui, nesse Estado democrático de direito, vai haver aquele equilíbrio que eu estava falando entre a autonomia privada e a autonomia pública. A autonomia pública, por meio do procedimento legislativo, faz as regras universais que respeitam o princípio da regra única. É o discurso de justificação. O procedimento legislativo me dá as determinantes de longa duração, aquilo que garante a universalidade. Enquanto que o discurso dos procedimentos judiciais e administrativos, com a regra de adequação, então vejam que
quebra os paradigmas. A democracia exige dois tipos de discurso. O discurso de justificação, que é universalizante, é dado pela minha participação pública na construção da vontade geral estabelecida pelo direito, que universaliza as regras de procedimento. Entretanto, eu preciso dos procedimentos judiciais e administrativos que vão me dar a regra do particular. A regra do particular. Aí eu pergunto a vocês, eu conto a história do paradoxo kantiano antes ou depois do café? Hã? Vamos? Então vamos falar. Porque tem uns aí que estão pescando. Até hoje é bom, viu? Qual que é o paradoxo kantiano? Hã? Qual que é o paradoxo kantiano? Só vou contar a história, a gente reflete, depois vocês ficam refletindo no café. O paradoxo kantiano é o seguinte: imagine o Kant dando aula, chega um aluno correndo, esbaforido, e pergunta: professor, o senhor pode me esconder? Porque eu estou sendo perseguido pela polícia política prussiana, e se eles me encontrarem, eles vão me matar. Ele diz: tudo bem, esconde aqui debaixo da mesa. E o aluno bem esconde debaixo da mesa. O Kant está dando aula de ética. É a primeira lição de ética: não mentir. É uma regra universal, não se deve mentir. Chega o soldado da polícia prussiana: professor, o senhor viu o aluno? O que o Kant faz? Quebra a regra universal e mente para salvar o aluno. Respeita a regra universal, não mente, conta a verdade e condena o aluno à morte, porque aquele que cai nas mãos da polícia política prussiana sabe-se que vai morrer na tortura, lá no século XVIII, XIX. O que ele faz? Como resolver o paradoxo kantiano? Então, os níveis de discurso que ele propõe. Por quê? Se confunde o discurso de justificação universal com o discurso de adequação processual. O discurso de adequação tem que levar em consideração não a regra universal. Por isso que as regras universais não podem ser de conteúdo, não pode ser de não mentir. O comportamento da decisão tem que levar em considerações a particularidade do caso. O nível das decisões jurídicas, éticas e morais não são os níveis das decisões democráticas. É extremamente democrático pôr como regra universal não mentir. Isso é regra universal. Contudo, o conteúdo da regra não mentir só pode ser aquilatada no a posteriori do procedimento. E no a posteriori do procedimento permitirá a Kant mentir sem macular a regra geral, porque o particular, nas suas características, lhe exige que ele minta e salve o aluno. Então, a regra de adequação, que é do particular, resolve o paradoxo kantiano entre o universal do discurso de justificação e o particular do discurso de adequação. Eu tenho que adequar a minha decisão à particularidade do caso concreto. Por isso que o direito a norma de conteúdo decisório é sempre a posteriori do procedimento. Os conteúdos por acaso existentes antes do procedimento podem ser afastados, porque eles não são absolutos em termos metajurídicos, a partir da minha decidibilidade a posteriori. Daí, por exemplo, a crítica que ele vai fazer ao Alexis, que a gente pode preparar aqui para falar na segunda metade. Porque Habermas vai sempre uma decisão adequada ao caso concreto, só uma decisão apenas, não existe dúvidas.
Então, a tarefa de julgar, aí é fala dele. Para que realize a função socialmente integradora da ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do direito, deve simultaneamente cumprir as condições de uma decisão consistente e da aceitabilidade racional. Né? Então vamos tomar um café, e aí no final do café eu termino com o nosso amigo Raul.